acesso à terra e vamos apresentar 4 iniciativas de 4 autarquias em Portugal. O que eu vou aqui, a minha breve apresentação, será explicando de onde nasceu este grande chapéu das políticas de acesso à terra. Nasceu da minha participação no projeto LIPO, que foi desenvolvida uma capacitação de 1 ano que foi desenvolvida pela Fundação Gulbenkian, e nessa altura eu desenvolvi um projeto especificamente sobre o acesso à terra para abastecer as cantinas locais, no caso específico também Torres Vedras. A conclusão é que há terra disponível. No caso de Torres Vedras havia alguma terra que fazia parte do património da autarquia, assim como terra de baldios que ainda estavam disponíveis para serem utilizados para produção local, e portanto daqui nasce um pouco esta janela de oportunidades. Será que os municípios têm ou não têm terra disponível para serem, de alguma forma, terem alguma soberania alimentar? Então, a minha entrada será a pertinência das políticas de acesso à terra como parte integrante do sistema alimentar. E porquê é que isto é relevante? É relevante porque vimos as lições aprendidas com a pandemia, mas também com a guerra na Ucrânia, que os sistemas alimentares locais têm que ter algum nível de soberania alimentar, têm que ter alguma capacidade de resposta imediata às catástrofes, às pandemias, etc. Portanto, as autarquias devem agir proativamente nesse sentido, e não basta assegurar alimentos de proveniência do sistema alimentar global, porque, como vemos, ele pode não funcionar em situações de catástrofe. Por outro lado, a terra que não é utilizada é obviamente um recurso perdido, e neste momento nós falamos muito das questões dos recursos, e a terra é também um recurso que, se não for utilizado, é perdido, e que além disso tem custos de manutenção, seja para as autarquias, seja para os privadores. Sim. Agora, há obviamente razões que dificultam a intervenção das autarquias neste domínio. Uma delas é a capacidade de atuação das instituições, que é muitas vezes reduzida no âmbito da agricultura e da alimentação, a capacidade financeira das instituições para implementar políticas públicas e iniciativas, o desajustamento entre os limites administrativos de atuação das autarquias e o território, e, obviamente, a falta de intersectoralidade das políticas públicas e das práticas instituídas. Estes são alguns dos problemas que assinalo de governança, mas obviamente há outros no contexto das autarquias. Há também um problema de gestão de escalas de políticas e escalas de território, nomeadamente a nível nacional. As políticas públicas setoriais existentes, e eu falarei no próximo slide ligeiramente sobre isto, são omissas em relação aos instrumentos de acesso à terra. A nível nacional, regional e local, faltam ligações entre os instrumentos existentes, por exemplo, o ordenamento territorial e os planos estratégicos das alterações climáticas, que prevêem medidas que contribuem para a soberania alimentar, mas cuja execução está num ponto ainda muito inicial. E a nível local faltam ligações entre as iniciativas existentes, que existem vastas, desde o setor privado, à sociedade civil, a administração pública, etc., e uma visão estratégica da alimentação que considere o acesso à terra. Portanto, a nível das políticas públicas nacionais, isto é só um exemplo, temos a nova Lei de Bases do Solo do Ordenamento, que prevê o aumento da área agrícola, mas não sabemos como é que vamos aceder a essa terra. Temos o Banco de Terras, que vai ser falado pela minha colega Sandra Candeias. Na agricultura temos a Estratégia Nacional da Agricultura Biológica, que prevê um aumento em 12% da superfície agrícola útil, mas também não sabemos como é que ela vai ser obtida. No âmbito da estratégia integrada da promoção da alimentação saudável, são estimuladas as compras públicas também. Obviamente
Isto implica a jusante uma estratégia de acesso à terra e são todos estes cruzamentos de políticas nacionais setoriais que têm que existir, o abastecimento alimentar que defende circuitos curtos, o Conselho de Segurança Alimentar instituído em 2018 que prevê esta necessidade de maior ligação entre os atores e os setores do sistema alimentar e nomeadamente o roteiro para a neutralidade carbónica que defende também o aumento da superfície agrícola útil em modo de produção biológica como uma forma de adaptação e mitigação das alterações climáticas. Falta, obviamente, uma intersectorialidade destas políticas e, obviamente, uma estratégia que preveja o acesso à terra. Qual o papel das autarquias neste âmbito? As autarquias podem facilitar o acesso à terra e vamos aqui ouvir 4 exemplos de autarquias que estão a ter este papel, porque há terra, não só terra privada, mas também terra que está na posse das autarquias e, por exemplo, os baldios, as doações, as cedências, etc. Uma política eventualmente mais discutível e difícil, mas que também podia ser integrada, é criar desincentivos fiscais para tornar a terra urbana, expectante, atrativa para a utilização agrícola por períodos de tempo em que não está a ser utilizada. E uma política também possível, mas que obviamente envolvia uma estratégia alimentar que considera o acesso à terra como prioridade, é promotar taxas urbanísticas por terra para a agricultura. Isto é feito no âmbito dos loteamentos, onde se prevê espaços verdes. Esses espaços verdes podem ser também espaços produtivos. Obviamente isto passaria por uma estratégia autárquica. Termino com 4 recomendações para integrar o acesso à terra no sistema alimentar. Uma é delas, nomeadamente a nível de governação, é envolver os atores locais no debate e na definição de uma estratégia alimentar, facilitar o acesso à terra com capacidade de uso agrícola, especialmente a terra na posse das autarquias, contribuindo para a soberania alimentar, promover uma agricultura regenerativa e desenvolver a economia verde local no âmbito de uma estratégia de transição agroecológica e trabalhar a intersectorialidade das políticas, nomeadamente promovendo maior produção local e garantindo que essa produção local é conduzida para as cantinas locais e refeitórios públicos. Vou terminar com as conclusões, portanto, pensar a alimentação e acesso à terra para a produção local numa perspectiva integrada implica vontade política, um pensamento estratégico e abertura à cooperação de todos os atores do sistema alimentar na construção de uma estratégia alimentar integrada. Obrigada e desejo votos de muito sucesso para a vossa participação neste evento. Passo a palavra para a minha colega Sandra Candeias. Bom dia a todos. Estão a ver a minha apresentação? Estamos, Sandra. Ok, muito obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer à Rede Alimentar Cidades Sustentáveis, em particular à Cecília Delgado, por este desafio que me lançou para este segundo encontro do Grupo Temático Governança, Políticas Públicas e Estratégias, e cujo tema será os Programas Municipais de Acesso à Terra. A minha apresentação será muito breve, focar-se-á no instrumento jurídico do regime jurídico de estruturação fundiária da Lei 111, mais concretamente a Bolsa de Terras, e fará uma pequena reflexão sobre bancos de terras e como é que os mesmos poderão ser agilizados a nível local. Eu queria tentar passar um a um, mas não sei se vou passando um a um assim desta forma. Bem, estão a ver a tela cheia? Não. Eu à minha frente não vejo a tela cheia, não consigo. Assim já dá? Já. Sim, está ótimo. Pronto. No âmbito do regime jurídico da estruturação fundiária, que é a Lei 111 de 2015, estão identificados 5 instrumentos. O emparcelamento rural, que, digamos, foi em anos passados, digamos, um objetivo político, no sentido que foram desenvolvidos vários projetos de emparcelamento rural integral. São processos demorados, longos, quer no tempo do projeto, quer na execução da obra. Posso dizer é que dos cerca de 90 projetos de emparcelamento rural integral existentes a nível nacional, em termos de projeto, poucos avançaram
para a obra, embora possamos identificar, por exemplo, o Val do Mondego como um dos projetos de emparcelamento integral que é considerado um sucesso. A valorização fundiária é também um instrumento, mas que está, regra geral, associado ao emparcelamento rural, nomeadamente ao integral. Temos o regime de fracionamento dos prédios rústicos, que assenta como base no Código Civil, não é? Que impede que haja fracionamento abaixo da unidade mínima de cultura. Em 2016 e depois em 2019, a legislação da unidade mínima de cultura foi atualizada. Existem ainda os planos territoriais municipais ou intermunicipais, com legislação própria, a Lei 31 de 2014, e a Bolsa Nacional de Terras, que é sobre esta que eu vou dar alguns, indicações. Começando por a evolução do conceito de banco de terras. O conceito de evolução de terra, o banco de terras começou a designação reserva de terras, assim é que é, começou como um instrumento de execução de operações de emparcelamento. Ou seja, o Estado adquiria terras no âmbito destas operações de emparcelamento, as quais lhe permitia, digamos, fazer as tais trocas ou os caminhos e outras ações no âmbito do emparcelamento integral. Com a Lei de Bases de Desenvolvimento Agrário de 86-95, há uma continuidade e começa-se a referir pela primeira vez a bancos de terras como ação de estruturação fundiária, embora permita, digamos assim, mantenha essa continuidade de ser um banco de terras, mas no âmbito das tais operações de emparcelamento. Quando saiu a legislação Bolsa Nacional de Terras, entendeu-se que esta Bolsa Nacional de Terras seria, peço desculpa, estou aqui também, um instrumento de regulação e mobilização, digamos, da terra e que permitiria dinamizar o mercado da terra. Isto porquê? Porque realmente não há dados estatísticos ou nacionais, mesmo o INE tem alguma dificuldade em os obter, sobre o mercado da terra. O mercado da terra é algo opaco, digamos assim, e que na prática o que se pensava era, havendo aqui um encontro, uma ajuda entre o encontro da oferta e da procura, que era esse digamos, o que a Bolsa Nacional de Terras pretendia fazer, podemos começar a dinamizar esse mercado. Portanto, a Bolsa de Terras foi criada com o objetivo de facilitar o acesso à terra, através da disponibilização do arrendamento, da venda ou outros tipos de cedência. As terras seriam terras com aptidão agrícola, florestal e silvopastoril, que os legítimos proprietários ou titulares disponibilizassem voluntariamente, e seriam do domínio privado do Estado, das autarquias, outras entidades públicas ou pertencentes a entidades privadas. Aqui importa referir que as terras do domínio privado do Estado, a noção que existe é que existe bastante terra disponível no âmbito deste domínio privado do Estado. Quando se iniciou o trabalho, digamos, de angariação ou identificação das terras que estão neste domínio e que seriam disponíveis pelos próprios organismos, digamos, afetos que disponibilizam esse património, um património que está disponível e que não foi identificado como ser necessário para os fins para os quais foi adquirido, não é assim tão grande, ou pelo menos não foi identificado como sendo um grande universo. Os prédios do domínio privado do Estado são disponibilizados no âmbito da Bolsa através de um processo transparente e universal com critérios de adjudicação definidos no diploma, portanto é através de processos concursais e os critérios estão definidos no diploma. Jovens agricultores, projetos de investigação, estão lá muito bem definidos, o que ao fim deste tempo constatamos que se calhar que alguns dos critérios poderiam ser mais flexíveis. No que diz respeito aos prédios privados, baldios e autarquias, o que se constata é que o Estado tinha o papel de publicitar e facilitar os contatos entre os interessados, não intervinha e não intervém, porque ela está ainda ativa como instrumento, nos acordos que são de livre negociação entre os interessados, e a informação disponibilizada é da responsabilidade dos interessados. Isto quer dizer o quê? Que no caso dos baldios há uma lei própria dos baldios, não é? E há procedimentos próprios. No caso das autarquias, a maioria das autarquias tem os seus procedimentos
e utiliza a Bolsa como publicitação, digamos, desses procedimentos. Não utiliza a Bolsa como um instrumento no qual disponibiliza os seus prédios. No caso dos prédios dos privados, efetivamente é uma negociação entre as partes. Constrangimentos relacionados com a Bolsa de Terras. A oferta inicial de prédios de domínio privado do Estado foi reduzida, como já referi. Ela iniciou-se em 2014, o primeiro concurso, e só se efetuaram 2 concursos de terras, digamos, do domínio privado do Estado. Ela não está dotada de meios de financiamento. O que significa isto? Como não há um fundo associado à Bolsa de Terras, portanto, esgotando-se o universo de prédios que pode constituir esta Bolsa, não há forma de, de financiar a aquisição de novos prédios, não é? Portanto, esgotando-se este universo, a angariação terá que ser feita por outros meios que não a aquisição. Constata-se que estas 2 condições contribuíram para uma dinâmica reduzida do ponto de vista do instrumento e que o reconhecimento dos interessados, nomeadamente também particulares neste instrumento, acabou por ficar aquém do previsto. Verificou-se também que a angariação de novos terrenos junto dos privados é difícil, é complexa. As próprias GEOPs, que são as entidades reconhecidas para fazer essa dinamização, têm denotam algum problema na identificação junto dos interessados, dos proprietários privados, de reconhecerem este instrumento, e o que se constata também em algumas reuniões que se têm feito a nível, até no âmbito de outros projetos, é que os próprios privados, o acesso à terra, não é a ausência de terra disponível ou de crédito, por exemplo, para aceder à terra. Muitas vezes o problema está relacionado com a titularidade. O que é que eu quero dizer com isto? Que, havendo terra disponível, por exemplo, constata-se isso inclusivamente agora em alguns projetos, ou em relação que os arrendatários têm com o IFAP, havendo terra disponível, muitas vezes o problema é haver documentos que comprovem essa titularidade. E isso torna-se um constrangimento muito grande no sentido de dizer há terra disponível. Nesse âmbito, e não só, mas na sequência, digamos, dos incêndios de 2017, uma resolução do Conselho de Ministros, a número 13 de 2019, identificou uma série de medidas relacionadas com a valorização florestal. São medidas de caráter legislativo, do âmbito cadastral e inclusivamente da fiscalidade. Foi publicada o Decreto-Lei 15 de 2019, relativamente às terras sem dono desconhecido, no qual o Estado poderá intervir como gestor em termos de gestor de negócio. A Lei 65 de 2019 é uma lei que generaliza a aplicação do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, o chamado Balcão Único BUPI, que é gratuito e tem apoio técnico que os municípios fornecem, no sentido de tentar realmente permitir que, em termos de registro e notariado, os terrenos ou os prédios rústicos que são habilitações de herdeiros, de heranças indivisas, cujos vários titulares não estejam todos em território nacional, possam de alguma forma simplificar estes atos e conseguir registar e adquirir a titularidade desses prédios. Voltando ao conceito de banco de terras, verifica-se que realmente o conceito começou por ser um instrumento de estruturação ligado quase exclusivamente a operações de emparcelamento. Tentou-se associar um instrumento de regulação e mobilização que era a Bolsa de Terras, e o que deveria ser, o que é desejável é que ele se torne realmente um instrumento integrado de políticas. Podemos falar, por exemplo, do Banco de Terras na Galiza, que se pode dar como exemplo que realmente constitui já um instrumento integrado de políticas. Neste âmbito, peço desculpa, e os exemplos que vamos ver a seguir, que são de caráter municipal e regional,
penso que serão bons exemplos de instrumento do Banco de Terras poder ser constituído como um instrumento ativo de políticas de desenvolvimento rural e territorial e que permita dotar a administração de ferramentas que facilitem o acesso à terra e desenvolvam estratégias de política alimentar sustentável. Dito isto, vou passar a palavra novamente à Cecília e deixar... Cecília. Obrigada, Sandra, pelos todos os esclarecimentos. Eu vou passar de imediato, então, à apresentação da Vera Araújo, chefe da Divisão Municipal de Investimento de Santo Tirso, que nos vai apresentar a Bolsa de Terras Municipal de Santo Tirso. Olá, bom dia a todas e a todos. Não sei se já conseguem ver a apresentação. Não. Não? Ok, estou a fazer o compartilhamento. Neste momento já conseguimos, ainda não. Já conseguem? Conseguimos ver, não a apresentação, mas o seu Finder. Não conseguem ver a apresentação? Tem que clicar, estamos a ver o fecheiro, mas não estamos a ver a apresentação. Ok. Mas estamos a ver o seu computador. E agora? Não. Então, eu vou interromper. Tem que voltar atrás, abrir e depois... Sim, vou fazer um novo compartilhamento. Está bem. Ok, e agora? Sim, perfeito. Obrigada. Ok, começar. Muito bem. Então, muito bom dia a todas e a todos. Agradecer em primeiro lugar, em nome da Câmara Municipal de Santo Tirso, este convite da Rede Nacional Alimentar Cidades Sustentáveis. Vamos falar sobre a nossa experiência com a Bolsa de Terras Municipal. O porquê da Bolsa de Terras? Em resultado de uma conjuntura socioeconómica com que o país se parava na altura, verificou-se um crescente interesse na exploração de terras com aptidão nomeadamente agroflorestal e também numa lógica de produção familiar. Neste quadro, então, o município decidiu avançar com a criação da Bolsa de Terras Municipal, peço desculpa, de forma a possibilitar aqui o acesso à terra a pessoas que de outra forma não conseguiriam ter acesso a ela. Assim, o reforço da biodiversidade e a defesa do meio ambiente foram também preocupações que o município de Santo Tirso teve em conta para que pudesse possibilitar o cultivo e o tratamento de terras abandonadas, que só assim se conseguiria então garantir o equilíbrio paisagístico, o combate aos fogos florestais e um desenvolvimento mais harmonioso. A implementação da Bolsa de Terras, como podem ver, o município de Santo Tirso está aqui representado com todas as suas uniões de freguesias e freguesias. É um município bastante grande e que tem alguma representatividade do setor primário. Assim, esta criação da Bolsa de Terras teve como objetivos para o município contribuir para o desenvolvimento da economia, de forma a estar assente em atividades agrícolas, possibilitar a criação também de postos de trabalho e contribuir para travar o êxodo rural e a desertificação do interior, nomeadamente aqui das freguesias, que são freguesias mais ligadas à terra e freguesias um bocadinho mais rurais. Outro dos objetivos que o município quis desenvolver foi também a motivação dos proprietários em colocar os seus terrenos na Bolsa de Terras Municipal e incentivar também quem tinha a vocação agrícola a poder candidatar-se a explorações que a Bolsa de Terras tinha disponíveis e vai tendo disponíveis, nomeadamente estamos a falar dos jovens agricultores que não têm de outra forma acesso à terra. A Bolsa de Terras é um canal que coloca em contacto então os proprietários com os potenciais arrendatários e vice-versa, portanto é um canal privilegiado que a Câmara decidiu implementar para colocar os interessados de parte a parte a conversar entre si. E o que é que diferencia a nossa Bolsa de Terras municipal? Primeiro temos um serviço
prestamos um serviço de apoio ao proprietário e ao arrendatário. Nós temos na nossa equipa uma engenheira agrónoma, a engenheira Ruth Borges, que é quem aqui na nossa divisão Invest Santo Tirso faz este apoio. Através da nossa divisão, o proprietário é então ajudado em todo o processo de colocação dos terrenos na Bolsa e o potencial arrendatário é acompanhado também na escolha das parcelas mais adequadas para a atividade que tem como objetivo instalar e desenvolver. Como é que funciona a nossa Bolsa de Terras? Foi criado o Regulamento Municipal da Bolsa de Terras de Santo Tirso em outubro de 2015 e o funcionamento é muito fácil, muito intuitivo. Portanto, há o preenchimento das fichas de intenção, são marcadas depois as visitas ao terreno para avaliar o potencial dos terrenos. É depois formalizado todo o processo de colocação dos terrenos na Bolsa de Terras, tudo isto com o apoio da nossa engenheira agrónoma, e o município faz depois a publicação do anúncio da abertura da Bolsa de Terras. É depois marcado um período de visitas aos terrenos por parte dos interessados para que possam saber onde se localizam e conhecer in loco os terrenos de que estamos a falar. Há depois o período de candidaturas que é aberto e período no qual os interessados ou potenciais interessados fazem a sua candidatura. Segue-se depois um período de avaliação da documentação entregue e a formalização mais tarde da atribuição do terreno ao interessado. Decorre depois uma sessão pública da Bolsa de Terras, onde se faz então a assinatura dos contratos e a atribuição formal do terreno. Muitas vezes somos questionados aqui no município por pessoas que estão interessadas e que não sabem como podem fazer para colocar o seu terreno na Bolsa de Terras. Portanto, é fácil, é um processo muito simples. Os proprietários interessados preenchem as fichas de inscrição, que são disponibilizadas ou nas juntas de freguesia, no site da Câmara Municipal ou através aqui da Divisão Municipal Invest Santo Tirso, e poderá ser feito através de e-mail, o pedido de informações ou telefone. Depois disso, aqui a equipa residente do Invest Santo Tirso faz então o esclarecimento de dúvidas e ajuda a fazer o preenchimento se for o caso. Mas quais são as vantagens então de colocar o terreno na Bolsa de Terras Municipal? É outra das questões que nos fazem muitas vezes as pessoas que são detentoras de terrenos, que não os cultivam e que precisam de mais esclarecimentos. Uma das vantagens é poderem obter um rendimento através do arrendamento. Por outro lado, passam a cumprir sem qualquer custo financeiro a obrigação da limpeza dos terrenos que está prevista na legislação em vigor e, por outro lado, potenciar também aqui o valor patrimonial decorrente dos investimentos. Outra das questões que nos é colocada muitas vezes é: estou interessado em arrendar o meu terreno durante um ano. Isto é possível? Não é possível. O prazo estipulado para o arrendamento é entre 7 a 15 anos, dependendo do fim a que se destina a utilização, e muitas vezes o período mínimo dos 7 anos constitui aqui um entrave para as pessoas disponibilizarem os terrenos para a Bolsa de Terras. Outra das questões que nos é colocada é se arrendar o meu terreno e lhe derem outro uso que não aquele que estava contratado, o que é que o proprietário pode fazer? Bem, neste caso deve comunicar imediatamente a situação à Divisão Invest Santo Tirso e caso haja denúncia de contrato, o terreno volta a estar disponível novamente na próxima Bolsa de Terras. Em termos de resultados que foram alcançados nas bolsas de terras que já efetuamos, portanto, nós fizemos já 18 sessões públicas de esclarecimento. A primeira sessão pública foi em 2015, resultou com uma taxa de execução de 97%, foram atribuídos 8,12 hectares, que possibilitou a instalação de 3 jovens agricultores que se dedicam à produção de kiwis, produção hortícola biológica, pequenos frutos e também caracóis.
A segunda sessão pública decorreu já no ano 2019, teve uma taxa de execução um bocadinho mais baixa, 43,65%, foram atribuídos apenas 1,65 hectares de terreno e possibilitou a instalação de um jovem agricultor com produção biológica de produtos hortícolas. Quais foram ou quais são os principais constrangimentos que aqui a equipa residente do município de Santo Tirso tem vindo a sentir neste processo da Bolsa de Terras, neste projeto? Primeiramente é a grande dificuldade na angariação dos terrenos, portanto, os proprietários quase sempre são pessoas já com alguma idade, têm receio em disponibilizar os seus terrenos, porque têm sempre aquele receio de que os terrenos depois fiquem de alguma forma comprometidos e que não possam ter poder sobre os terrenos e, portanto, há sempre aqui uma grande resistência por parte dos proprietários. Outro dos problemas que também dificulta a colocação de terrenos em bolsa são os problemas das partilhas por resolver, portanto, há sempre problemas de partilhas entre os proprietários e, portanto, não conseguem resolver em tempo útil os terrenos, muitas vezes os processos vão para tribunal e, portanto, arrastam-se anos em tribunal e faz com que haja menos terrenos disponíveis e, por outro lado, também a identificação dos proprietários foi um dos problemas com que nos deparamos muitas vezes, portanto, conhecemos as localizações, mas são terras que estão abandonadas já há muito tempo e que não conseguimos identificar os seus proprietários. Depois, no ano 2020, 2021, os graves problemas foram os constrangimentos que nos foram causados pela pandemia e que fez com que suspendêssemos os trabalhos da Bolsa de Terras, que vamos agora em 2022 voltar a relançar. Esta foi a apresentação, espero que tenha contribuído de alguma forma para esclarecer dúvidas e para vos mostrar aqui os principais problemas com que nos deparamos. Portanto, o facto do município também não ser um município com grande atividade económica na área do setor primário, na área agrícola, também faz com que haja aqui alguns constrangimentos e também não temos áreas agrícolas assim muito grandes, portanto estamos a falar de parcelas de terreno bastante pequenas e o município de Santo Tirso nos últimos anos tem sentido uma forte industrialização e, portanto, temos algumas dificuldades também na oferta do número de terrenos que são aptos para este trabalho da Bolsa de Terras. Também gostava de realçar que o município tem a funcionar o BUPI, que tem tido uma grande procura por parte de proprietários e tem-nos ajudado também aqui nesta questão, no problema que eu identifiquei da falta de identificação de proprietários, portanto, efetivamente este projeto do BUPI veio ajudar-nos nesta identificação. Muito obrigada, estou disponível para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigada, Vera, pelo excelente e clara apresentação. De certeza que vão surgir questões que no momento oportuno irão os participantes colocar. Eu iria então passar a palavra ao André Miguel, das Terras de Cascais. André, estás pronto? Penso que sim. Okay. Bom dia a todos. Estou aqui a partilhar a minha apresentação. Está aqui bloqueado. Já está. Bom, então, bom dia a todos. Obrigado, Cecília, pelo convite e bom dia a todos os participantes. Dar os parabéns, então, também aqui às cidades, Alimentar Cidades Sustentáveis, por mais uma iniciativa, e acho que é uma excelente iniciativa e acho que é uma dinâmica que se deve manter e acho que tem feito a diferença. Não sei quantos anos já lá vão, Cecília? Desde o verão de 2018. Desde o verão de 2018. Começámos, inclusive, com a Câmara de Cascais. Obrigada, André. Sim. E acho que pronto, continua com essa força e acho que é importante mantermos esta iniciativa porque tem feito a diferença. Bom, eu trazia aqui uma apresentação, começava aqui de uma parte um bocado generalista, eu não vou saltar porque estou a ver que está muito focado aqui
só na questão da Bolsa de Terras e do acesso à terra. Portanto, eu vou fazer só aqui uma ligeira apresentação do nosso projeto, o que nos levou até aqui, e depois explicar a nossa Bolsa de Terras, o nosso Banco de Terras. Portanto, nós começámos em 2009 com a nossa primeira horta comunitária, entretanto o processo cresceu bastante, fomos evoluindo, chegamos a 2015 já com o processo estruturado, com 10 hortas comunitárias, mas com uma lista de espera muito grande. Uma lista de espera na altura de, penso que, 1.500 pessoas, e que já na altura o que estava por trás destas 1.500 pessoas era, na verdade, o acesso à terra. Não é? O acesso à terra do município, se calhar, em 2009, quando o processo começa, ninguém diria, e aliás o Presidente costuma dizer isso, que o chamaram de maluco e disseram que não fazia sentido nenhum estar a fazer hortas urbanas na altura, que era como se chamava, nós passámos a chamar de hortas comunitárias, mas que não fazia sentido nenhum no município de Cascais, ninguém queria cultivar, e que isso era um projeto que não fazia sentido nenhum. A verdade é que nós chegamos a 2015 com um problema de acesso à terra das populações, e esta grande adesão da população tinha a ver com o facto das pessoas quererem efetivamente cultivar e não terem acesso a essa terra num município essencialmente urbano, e aliás, até suburbano, um município suburbano, e como é que as pessoas podiam então conseguir cultivar. Isso fez-nos pensar num projeto, estruturar um projeto que hoje em dia se chama Terras de Cascais, por isso é que esta apresentação se chama das hortas às terras, porque é a visão de como é que nós começamos com uma pequena horta comunitária e depois tentamos alargar para uma política quase de terra no município de Cascais e trabalhar, portanto, de forma muito mais transversal do que só a questão das hortas comunitárias ou das hortas urbanas. Então isso fez-nos pensar num projeto que não trabalhava só a questão da terra e das pessoas, mas que tinha como ambição trabalhar também a vertente da produção, trabalhar também a questão da distribuição destes bens alimentares e da alimentação do Concelho de Cascais. É este projeto que nós viemos a denominar Terras de Cascais, numa abrangência de que não eram só as hortas que interessavam, mas sim a questão da terra disponível em Cascais. Hoje em dia é um projeto com 31 hortas comunitárias, são 650 parcelas atribuídas. Dentro deste projeto que nós alargamos outro tipo de produções, vinhas comunitárias. Cascais tem a região de mercado mais pequena do país, que é a região de mercado do vinho de Carcavelos, e, portanto, trabalhar outro tipo de produções dentro deste ambiente de lazer, digamos assim, que é esta vertente das hortas comunitárias. As pessoas não têm acesso a uma parcela de terreno, têm acesso a determinado número de plantas, podem ser de vinha ou até de pomar. Avançámos para a questão da produção e assumimos a questão da horta da Quinta do Pisão, que eu depois já vou detalhar um bocadinho mais, mas é uma horta de visitação, isto é onde as pessoas vão e colhem diretamente os legumes que pretendem comprar, portanto as pessoas têm a experiência de colher diretamente o alface, o tomate, etc. Temos uma segunda horta de produção dentro do estabelecimento prisional de Tires, esta mais destinada a doações, o projeto das hortas nas escolas, hortas nos centros de dia. Isto é aqui o exemplo das nossas hortas comunitárias, portanto as nossas hortas comunitárias têm uma estratégia muito bem definida. O nosso objetivo é que estas hortas estejam muito dentro da urbe, perto das habitações, portanto não estamos a falar de hortas urbanas ou periurbanas, onde numa grande área se alocam logo 200 ou 300 parcelas, estamos a falar de todas elas com entre 20 a 30 parcelas, muito próximas das habitações, onde as pessoas vão a pé e se tornam parte central do bairro onde se inserem. Portanto, estas hortas tornam-se nitidamente um dos ex-libris dos bairros e as pessoas passeiam muito à volta destas hortas e é comum, se nós formos agora na primavera, no verão, a uma destas hortas ao final do dia, perceber a interação que existe entre o bairro e as hortas,
é muito interessante ver como elas se tornam verdadeiros equilíbrios. Não me vou alongar muito de como é que estas hortas funcionam. Uma coisa interessante que desmonta um bocadinho ideias pré-concebidas é que estas hortas são só para velhotes, e de todo, portanto, nós temos uma adesão de quase todas as faixas etárias. Vocês virem aqui a representatividade delas, andam quase todas mais ou menos dentro dos 20 e pouco por cento. Claro que há sempre se eu pensar só nas pessoas portanto, acima dos 55 anos, estão logo 50% das pessoas, mas mesmo assim temos uma representatividade de quase todas as idades. Isto é um bocadinho a evolução das nossas hortas, a nossa lista de espera continua a crescer. Já falei aqui da questão portanto, das vinhas comunitárias. Portanto, é dentro da região demarcada, não me vou alongar porque há aqui muito a falar. A nossa horta da Quinta do Pisão, que sendo uma horta de visitação, é uma horta bastante profissional. Nós estamos a falar de, hoje em dia, vendemos produtos, as pessoas deslocam ao local, mas também vendemos produtos para restauração, normalmente de média e alta gama, uma procura enorme. Portanto, nós temos uma procura enorme, e é o que sentimos com o nosso projeto, de produtos produzidos em Cascais, que nós chamamos, e que estamos a trabalhar num projeto de selo, para que estes produtos produzidos em Cascais, de agricultura biológica, sazonais, com responsabilidade social, possam ser valorizados por isso. E, portanto, a procura é muito grande e nós não conseguimos dar vazão à procura que temos, daí a importância do banco de terras e a importância dos privados virem assumir esta procura muito grande para este tipo de produtos. Mesmo assim, é uma faturação que não é negligenciável, estamos a falar de quase 50 mil euros ao ano, 22 toneladas de um produto de extrema qualidade e com muita procura. Dentro do estabelecimento prisional de Tires, é uma horta gerida por nós, portanto, dentro das mesmas características, agricultura biológica, sazonalidade dos produtos, responsabilidade social. É uma horta que durante os anos da pandemia sofreu um revés muito grande, porque as reclusas portanto, foram proibidas de sair dos pavilhões, e as que podiam sair dos pavilhões eram encaminhadas diretamente para a liberdade, portanto não tinham um processo natural de irem ganhando confiança do sistema. Portanto, elas, a partir do momento que tinham medidas que lhes permitiam sair, iam diretamente para a liberdade. Portanto, isso fez com que nós tivéssemos um problema para resolver, porque durante 2 anos não tivemos reclusas para manter. Infelizmente elas já voltaram em dezembro do ano passado, se não me falha a memória, e até lá fomos nós, equipa, que fomos aguentando. Portanto, nós tínhamos já um gestor de projeto, entretanto conseguimos reforçar com mais uma pessoa, e pronto, e foi com a nossa Carolice conseguimos levar isto para a frente. Penso que está aqui ainda Inês Valente, que estava aqui connosco, também fez parte deste processo importante, e lá está, se não houver dedicação da equipa e às vezes voluntarismo e até Carolice, estes projetos acabam por não conseguir vingar. Mas basicamente é um projeto que visa doar produtos de qualidade à rede alimentar local. As redes alimentares, as redes sociais, quem trabalha nessa área sabe perfeitamente que os bancos alimentares têm mais acesso a produtos secos, não é? As massas, os arrozes, os enlatados, etc. E a grande carência é sempre as frutas e os vegetais. Portanto, o projeto foi pensado para isso, e tem sido um sucesso. Penso que no ano passado terminámos com 8 toneladas e mesmo com os condicionamentos todos, acredito que este ano vamos fazer ainda mais, e a procura é cada vez maior destes produtos, principalmente nesta área social. Portanto, dentro do vinho de Carcavelos, temos neste momento à nossa gestão, à nossa responsabilidade, 2,7 hectares no Mosteiro de Santa Maria do Mar. É um mosteiro dos anos 60 que a Câmara adquiriu em 2017. Esta vinha que aqui vem já foi toda replantada. Fizemos no ano passado a primeira vindima. Claro que isto é um projeto das Terras de Cascais, é sempre aberto à população. O espaço neste momento é visitável. A vindima que nós fizemos o ano passado foi feita com os munícipes, e já conseguimos com uma primeira vindima 5 toneladas. Acho que é uma grande... Pronto, foi muito bom.
dentro da área. Portanto, isto, podem ver aqui uma radiografia de todos os projetos que interagem. Temos um prémio de alimentação sustentável, etc. Para vos dizer, também nós estamos baseados no estudo um estudo de mercado que consubstancia esta questão do que nós achávamos que era a procura destes produtos das terras de Cascais. A verdade é que temos um estudo de mercado que, lá está, vem-nos dar razão e veio dizer que as pessoas, tanto o mercado profissional como o mercado particular, estava disponível a pagar mais para ter acesso a produtos destes, que estes produtos os podiam diferenciar, que é um mercado que vale 100 milhões de euros anuais, portanto é um mercado grande, é um mercado que não é negligenciável, e que, portanto, tudo o que nós conseguimos produzir em Cascais será sempre pouco. Esta noção de que nós nunca vamos conseguir abastecer a procura que existe é muito importante. Em termos de Banco de Terras, portanto, o Banco de Terras faz parte desta estratégia, faz parte de uma estratégia de aproximação à produção e à distribuição, porque, tal como nós nos apercebemos com a Horta do Pisão e mesmo com a Horta do Brejo, nós não vamos conseguir, nem temos, nós como empresa municipal, não temos como objetivo satisfazer esta procura. O objetivo é estimular que esta procura apareça, é criar canais de distribuição, é desbravar caminho para que depois os privados possam vir ocupar este espaço, porque este espaço é deles e não é de uma empresa municipal. Portanto, a empresa municipal tem aqui um papel de alavanca e de estímulo. O Banco de Terras, em conjunto com um projeto que vamos iniciar, esperemos este ano, chamado Horta Janinho, visa então satisfazer essa procura. É uma plataforma muito simples, não tem muito não tem muito que saber. Ela basicamente é uma plataforma eletrónica. O nosso administrador diz que é o Tinder das hortas, mas basicamente o objetivo dela é aproximar pessoas que tenham terra disponível de pessoas que tenham interesse em cultivar essa terra. Portanto, é uma plataforma eletrónica, teve uma campanha de divulgação, as pessoas podem colocar os seus terrenos no local onde, portanto, geolocalizar os seus terrenos, como podem também as pessoas que têm interesse de demonstrar o seu interesse na mesma plataforma. Eu acho que não vale a pena estar a detalhar muito o funcionamento. Acho que é importante nós identificarmos, se calhar, as dificuldades, porque esta questão do acesso à terra e o que nós sentimos em relação ao Banco de Terras é que não basta só estas estruturas, estas plataformas, estas ideias, porque o que nós sentimos é uma grande dificuldade de desatar um nó que existe. Não sei se em todos os concelhos, eu diria que sim, mas principalmente num concelho como Cascais, com uma grande pressão urbanística e com uma grande especulação imobiliária, e que as pessoas, mesmo em terrenos protegidos, sejam eles de RAN, Reserva Ecológica Municipal, etc., com todos os instrumentos de planeamento, sempre que os proprietários dos terrenos têm objetivos imobiliários comuns e acham sempre que a curto, a médio ou a longo prazo, um dia mais tarde vão sempre conseguir urbanizar. E, portanto, a disponibilização destes terrenos para a agricultura acaba por ser uma forma de esses terrenos se tornarem úteis e, portanto, os afastarem de um dia poderem urbanizar. Para eles, se calhar secretamente, para outros, não tão secretamente, a ideia de um terreno mais abandonado, um terreno expectante e visivelmente expectante, onde as pessoas e os municípios se queixam que tem vegetação, que é um perigo para incêndios, que tem, sei lá, que tem ratos, que tem cobras, que tem, etc. Este tipo de ambiente mais abandonado é sempre um ambiente que coloca o problema do lado da Câmara, porque a Câmara acaba por permitir, digamos assim, ou que acaba por ter no seu concelho terrenos abandonados e que mais tarde ou mais cedo acaba por ceder à pressão de os permitir a sua urbanização. Portanto, e este é o grande nó disto tudo. Portanto,
como é que nós conseguimos que estes terrenos desmontar esta ideia? Já percebemos que os instrumentos de planeamento não chega, porque não é um instrumento de planeamento de eles estarem identificados como reserva ecológica ou como reserva agrícola, etc., que tira a expectativa dos proprietários de um dia poderem urbanizar. E, portanto, como é que existem planos operacionais para nós conseguirmos dar este nó? Portanto, este é o grande problema, é a questão da especulação imobiliária. Por outro lado, a questão também, principalmente dos pequenos proprietários, da segurança, não é? Porque sentimos que existe uma grande insegurança das pessoas em disponibilizarem estas terras e um dia mais tarde quererem rever até, portanto, serem revertidos e não sentem essa segurança de rapidamente poderem ter a sua terra de novo. É óbvio que a legislação, ainda há pouco, penso que foi o colega de São Matista, estava a falar dos 7 anos, dos 15 anos, neste tipo de ambiente mais urbano, é praticamente inviável as pessoas estarem a pensar em alugueres. Eu sei que os alugueres agrícolas são esses tempos de aluguer que nos atiram, mas nós temos que ter processos mais ligeiros para disponibilizar terra para que depois rapidamente pode ser revertida para o proprietário. Eu acho que deveria ser um processo, e para isto funcionar melhor, na minha perspectiva, tem que se avançar para um processo efetivamente de banco, em que estas instituições, tanto a Câmara como a Câmara Municipal ou outras instituições ou o próprio Estado, garante que as pessoas podem colocar lá os terrenos, portanto, esses terrenos terá que ser essa instituição gestora que depois os distribui, digamos assim, ou que os possa ajudar na sua colocação, mas depois tem que ter um processo de garantir que consegue, que quando as pessoas assim os precisarem dos terrenos, que os devolvem em tempo útil. E eu acho que passa muito por aqui, nesta questão da segurança também dos pequenos proprietários. Por um lado, os grandes proprietários e especuladores que não querem que o seu terreno se torne muito útil, porque isso os afasta de um dia poder urbanizar. Por outro lado, os pequenos e médios proprietários nesta questão da segurança de um dia reverem o seu terreno, e esta perspectiva há 7 anos ou 15 anos, acho que hoje em dia é difícil de conseguir esta perspectiva. Sendo que esta agricultura urbana, estamos a falar de uma agricultura urbana de elevada rotatividade, de produtividades muito elevadas, de se calhar 4 ou 5 acho difícil, mas pelo menos 4 culturas por ano na mesma câmara. Portanto, estamos a falar já de outras coisas que não a nossa agricultura mais rural, de 2 culturas por ano no mesmo terreno. Portanto, acho que nos temos que adaptar. E se queremos que estas regiões urbanas e periurbanas se tornem disponíveis, que esta terra que existe se torne disponível, temos que encontrar formas mais versáteis de o fazer. E pronto, era esta a minha apresentação. Sílvia. Obrigada, André, foi excelente. Tivemos uma outra versão, embora haja aqui um ponto em comum, que é que com Santo Tirso, competir com outras funções, a terra agrícola competir com outras funções, mas eu fico sempre muito curiosa como é que, de qualquer das formas, Cascais tem um património imenso de terra que está disponibilizado para a agricultura, mas falaremos sobre isso mais tarde. Eu ia passar a palavra então à Câmara de Sintra. Ana Rita Silva Guerra, já está disponível? Pode intervir, e estamos um bocadinho atrasados. Agradeço a vossa... Já aqui estou. Pronto, então pode partilhar. Vou então partilhar a tela. Ainda não estamos a ver. Não estamos. Portanto, tem que ir aqui ao share screen, que está na barra de baixo, a verde, share screen, sim, pronto, está. Agora pôr só em play. Assim? Isso, está ótimo, pode começar, obrigada. Mas peço desculpa, e assim, conseguem ver? Não.
Não, assim conseguimos ver, mas também vemos as suas notas Pois, mas era isso que eu não queria. Assim conseguimos ver só a apresentação. Pois. Nuno, podes-me vir ajudar, por favor? Não. Mas se preferir, podemos ver as suas notas também. Agora como é que eu vou partilhar a tela? Ela está a ser partilhada, nós estamos a ver a tela. Mas estão a ver a tela inteira? Estamos a ver a tela inteira. Boa. Modo de apresentação, está ótimo. Muito obrigada e peço desculpa por causa inicial. Então, muito bom dia. Eu começo por cumprimentar os presentes e agradecer em nome do município o convite para esta apresentação. Eu venho falar-vos portanto, como resulta aqui portanto, eu venho falar-vos do Programa Municipal de Disponibilização de Terrenos para Fins Agrícolas, mas antes de iniciar a minha apresentação, eu quero deixar uma nota, que é o seguinte: portanto, o município de Sintra, a par com este programa de que eu vos venho falar aqui hoje, dispõe de uma outra ferramenta de acesso à terra, que são as hortas solidárias. Portanto, as hortas solidárias estão localizadas nas zonas urbanas do concelho e disponibilizam, como todos nós sabemos, pequenos talhões de 30 a 100 metros quadrados. Por sua vez, este programa, portanto, o Programa de Disponibilização de Terrenos, disponibiliza terrenos com áreas, portanto, o terreno mais pequeno que nós disponibilizamos tem uma área de 2.040 metros quadrados e o maior cerca de 60.000. Estes terrenos que nós disponibilizamos estão maioritariamente, portanto, nas zonas rurais do concelho, a norte do concelho. Rita, não está a passar o slide, não sei se não moveu o slide ou se estamos no mesmo slide. Não me vi ainda, estamos no mesmo slide ainda. Estou só a fazer aqui esta introdução porque queria que percebessem que o município tem dois programas, ou seja, tem este programa de que eu vos venho falar e tem o programa das hortas solidárias nas zonas urbanas do concelho. Portanto, este programa de que eu vos venho falar disponibiliza terrenos já com umas áreas, terrenos na sua totalidade, portanto o mais pequeno tem 2.040 e o maior 60.000 metros quadrados, e estes terrenos que nós disponibilizamos estão maioritariamente nas zonas rurais do concelho. E este programa, portanto, exige a apresentação de um projeto agrícola, que não acontece nas hortas urbanas, não é? E a demonstração da capacidade técnica e financeira dos candidatos. Portanto, estes dois projetos, das hortas e do Programa Municipal de Disponibilização de Terrenos para Fins Agrícolas, andam a par, mas o que eu queria explicar é que não se confundem. Está bem? Depois, passando para o segundo slide. Portanto, o município de Sintra é, então, proprietário de inúmeros terrenos vagos, com aptidão agrícola. O município de Sintra, assim como particulares, situados, como eu aliás já referi, portanto, nas freguesias mais a norte do concelho, que serão São João das Lampas, a Almagem do Bispo. Portanto, para casar vontades, para juntar vontades, como diz o André, o Tinder, dos projetos agrícolas, entre quem tem terrenos para disponibilizar e quem pretende desenvolver um projeto agrícola. Portanto, quem pretende desenvolver podem ser privados, podem ser empresas, podem ser cooperativas, associações de produtores. Foi criada uma plataforma, que é esta que vocês estão a ver aqui portanto, neste slide, no nosso sistema de informação geográfica, para divulgar estes terrenos disponíveis, quer sejam terrenos municipais, quer sejam os terrenos privados. Nesta plataforma, vocês podem ver aí, portanto, aqui não se vê muito bem, mas tem aqui estas manchinhas azuis, são os terrenos. Clicando aqui nestas manchinhas azuis é possível ver as características do terreno, perceber a sua localização, ver portanto, as suas dimensões e, pronto, uma série de informação. Portanto, este é o aspecto da plataforma e constata-se, realmente, como eu já tinha referido, que eles estão maioritariamente, portanto, na área norte. Portanto, nós já lançámos, o município de Sintra já lançou 2 concursos para a disponibilização de terrenos municipais. O primeiro concurso decorreu entre 2019 e 2020, e o segundo concurso decorreu agora entre 2021 e 2022, houve 3
contratos deste segundo concurso, houve 3 contratos que foram assinados portanto, mais ou menos aí há 15 dias, foram apresentados 4 projetos. Destes 3 contratos eu ainda não vos vou falar, portanto, os resultados deste segundo concurso, porque ainda é muito cedo ainda para fazer uma avaliação ainda portanto, dos resultados deste concurso. Em relação, portanto, ao primeiro concurso, que é deste que eu posso falar melhor e que nós temos mais dados, porque os contratos foram assinados em 2020. Portanto, em relação a este primeiro concurso, nós recebemos 12 projetos, foram avaliadas, portanto, estas 12 propostas e foram assinados, portanto, estas 12 propostas resultou portanto, a assinatura de 4 contratos de cedência. Vocês agora vão se perguntar, mas porquê 12 projetos e só 4 contratos de cedência? Só 4 contratos de cedência porque os 12 projetos incidiram todos apenas sobre 4 terrenos. E 4 terrenos porquê? Porque eram os que se situavam mais perto, portanto, do centro de Sintra, e portanto, eram os terrenos na altura. Nós disponibilizámos 11, desses 11 eram os que tinham água. Portanto, acabaram por aqueles terrenos que nós tínhamos mais a norte e continuamos a ter disponíveis mais a norte do concelho, portanto, continuaram a integrar a bolsa e portanto, não tiveram quaisquer interessados. Depois, em relação agora aqui assim aos fatores facilitadores aqui portanto, do nosso programa. É a disponibilidade, é logo o primeiro, é o próprio município ser proprietário de terrenos que estão devolutos e estão em condições de serem cedidos, conforme já referi há pouco, nas zonas rurais do concelho e que, de momento, portanto, não têm qualquer aproveitamento. Através deste programa, tentamos nós que eles passem a ter utilidade e passem a estar limpos, não é? Que também é uma grande preocupação nossa. Depois, a capacidade do próprio município em divulgar o programa. Isto porquê? Porque o município tem ao seu dispor vários canais de comunicação, como seja o site do município, as redes sociais. Nós utilizámos muito, tanto no primeiro concurso como no segundo, utilizámos muito, e foram muito importantes os outdoors. Depois, em relação ao alinhamento dos interesses do município com os destinatários do programa, portanto, isto é muito importante dizer, que os contratos que são celebrados portanto, resultam todos de um processo de negociação entre o candidato e a Comissão de Avaliação dos Projetos, ou seja, todas as condições finais de cedência, que são os direitos, as obrigações, o prazo, até o preço, são todos negociados entre a Comissão de Avaliação dos Projetos e o próprio candidato. Portanto, nada é imposto à partida. Depois, a própria motivação dos intervenientes, não é? Das pessoas que estão muito entusiasmadas, que apresentam os seus projetos e a nossa, não é? Em ouvir e receber as pessoas, em ceder os terrenos. Portanto, agora, julgo que não estou a demorar muito tempo. Agora, aqui em relação aos constrangimentos, daquilo que eu ouvi dos meus colegas, das muitíssimo interessantes apresentações, dos restantes palestrantes, eu juro que os nossos constrangimentos aqui do município de Sintra são transversais, portanto, aos outros municípios. Ou seja, logo o primeiro é a falta de conhecimento do programa por parte dos proprietários privados, a falta de conhecimento e também alguma desconfiança. Portanto, aquilo que o André falou e, portanto, e que a Vera e a Sandra todos falaram, ou seja, da desconfiança das pessoas que têm sempre esperança de vir a urbanizar os seus terrenos, que não querem ocupar os seus terrenos com projetos muito duradouros e, portanto, é sempre difícil nós chamarmos os proprietários privados até nós para eles divulgarem e para utilizarem esta ferramenta para cederem os seus terrenos. Nós já tínhamos, portanto, porque este projeto nós temos um regulamento que foi criado logo em 2017 e nós tínhamos, portanto, antes da pandemia começar, tínhamos para maio algumas sessões de esclarecimento já agendadas nas juntas de freguesia, que tiveram que ser canceladas e vamos agora retomar estas sessões de esclarecimento, vamos contar também com a colaboração de cooperativas agrícolas, de associações de produtores, para ver se conseguimos junto das pessoas, ir até junto delas, explicar-lhes as vantagens desta ferramenta, mas a verdade é que até agora não temos ainda, portanto, nenhum terreno privado ainda disponível aqui na plataforma. Depois, as limitações técnicas e financeiras dos adjudicatários também é um constrangimento importante, porque, portanto, estas limitações levaram a que os 4 terrenos que foram cedidos no âmbito do primeiro concurso, 2 já tenham, entretanto, regressado à posse do município.
porque os terrenos não chegaram a arrancar, ou seja, portanto, os contratos de cedência acabaram por ser resolvidos, até por iniciativa do município. Nós fizemos alguma pressão, fizemos vistorias, portanto, tentámos que as pessoas arrancassem com os seus projetos, tentámos dar algum acompanhamento, mas a verdade é que as pessoas estão entusiasmadas, mas depois a incapacidade, às vezes, principalmente a limitação financeira. As pessoas depois não têm dinheiro para limpar o terreno, não têm dinheiro para vedar, não têm, ou seja, foi de facto, tivemos muita pena, mas neste momento, portanto, os 4 projetos que arrancaram na primeira fase do primeiro concurso, temos 2 a funcionar, um deles muito bem, arrancou, portanto, trata-se de um jovem agricultor, um engenheiro agrónomo. O projeto vai de vento em popa, portanto, esse não nos causa qualquer preocupação, estamos até muito felizes com o resultado. O outro arrancou um bocadinho a custo, com alguma insistência nossa, e estamos agora a acompanhar o seu desenvolvimento com uma certa atenção. Depois, em relação aqui à qualidade e à localização dos terrenos, portanto, os terrenos que disponibilizamos são todos aptos para a agricultura, não quer dizer que sejam aptos para todas as culturas, não é? Por exemplo, quem quer um terreno que seja apto para vinha, não será apto, poderá não ser apto para, por exemplo, a plantação de pomar, portanto, ou para outro tipo de plantações, ou seja, nem todos... Portanto, nem todos são aptos para aquilo que são os projetos, não é? Que nos são apresentados. Depois, quanto à localização dos terrenos, portanto, temos este problema dos terrenos que são mais atrativos. De facto, os que têm mais interessados são os que estão próximos do centro de Sintra, ou seja, estão longe da zona rural, estão fora da zona rural e que têm que ter água. Portanto, as pessoas, é um fator muito... que as pessoas, portanto, muito procuram, são terrenos com água. E, de facto, estes terrenos, esta bolsa de 10, 15 terrenos que nós temos na zona rural, tem esse problema, que são terrenos sem água, não é? Depois, outro constrangimento com o que nós nos deparamos é a falta de rotatividade dos terrenos, que o André Miguel falou muito bem, que são os prazos de cedência, ou seja, nós como prazo mínimo estabelecemos sempre 7 anos, já temos alguns terrenos cedidos, por exemplo, a 15 anos, porque se não alargarmos os prazos de terrenos, também não temos, as prazos de cedência, também não temos interessados, porque, por exemplo, uma pessoa que venha até nós, que está interessada em plantar uma vinha, não aceita um prazo de 7 anos, porque não aceita o risco daqui a 7 anos ter que arrancar a vinha. E pronto, o que leva a que aqueles terrenos que são mais atrativos vão sendo cedidos e, obviamente, que aqueles que são menos atrativos acabam portanto, vão ficando na lista de terrenos disponíveis, pelo que a forma que nós temos, então, de ultrapassar a única forma que nós vamos ter para ultrapassar aqui esta falta de rotatividade dos terrenos requer, obviamente, a entrada de terrenos particulares na plataforma. Depois, passando então aqui já para o meu último slide, será então os desafios para o futuro. São, portanto, esta questão que eu julgo que é transversal a todos, que é atrair, portanto, que é a questão de atrair particulares para a partilha dos seus terrenos na plataforma e ir acompanhando este último, que é muito importante, que é acompanhar os projetos agrícolas implementados, ou seja, significa, portanto, fazer visitas regulares aos terrenos e aos projetos para a avaliação da sua boa execução ou dentro daquilo que foi a proposta do candidato, não é? É necessário, então, fazer um acompanhamento rigoroso dos projetos, uma vez que se tratam, neste caso, pelo menos os terrenos que temos cedidos até agora, não é? Tratam-se de terrenos municipais e nós temos sempre que acautelar, portanto, também os interesses do município e dos municípios. Não é? E com isto, termino a minha apresentação e deixo mais uma vez aqui o nosso agradecimento pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigada. Pela apresentação que seguiu à linha as indicações. 10 minutos. 10 minutos e as indicações, pontos de entrada. Eu queria já agora aproveitar para esclarecer que o acesso à terra, como muito bem foi dito pelo André e aqui também
pela Rita, o acesso à terra tanto pode ser numa perspectiva cidadã, e temos as hortas urbanas, ou numa perspectiva profissional. E eu queria, por exemplo, aqui sublinhar que regiões como Bruxelas e Paris têm essas duas perspectivas nas suas estratégias alimentares, uma perspectiva de lazer e uma perspectiva profissional. Cascais trouxe-nos as duas perspectivas e é sempre interessante fazer aqui este balanço entre uma perspectiva de lazer e uma perspectiva profissional, porque ambas são relevantes para o sistema alimentar. E eu passava agora, já temos perguntas, eu agradecia que alguém que quisesse colocar questões fosse colocando no chat, embora depois possamos abrir à discussão. De qualquer maneira, o chat está disponível para irem desde já colocando as vossas questões. E eu passo então à Marta, da Associação Terra Sintrópica, para a apresentação da iniciativa de Mértola. Rita, ia-lhe pedir se podia retirar a partilha da tela. Sim, já está. Agora, Marta, o espaço é teu. Olá, bom dia a todos e a todas, muito obrigada por este convite, parabéns aos colegas anteriores pelos trabalhos tão interessantes por esta partilha, estarmos a aprender mais e muito obrigada a este projeto, ao Alimentar Cidades Sustentáveis, para mim tem sido um bom apoio, tenho aprendido imenso e tenho tido a oportunidade também de receber muita informação e partilha através destes grupos de trabalho. Vou aqui fazer partilha. Já está. É só preciso entrar em apresentação. Está em molde de apresentação? Não, ainda não está. Mas está completamente visível, mas não está em molde de apresentação, não. Ok, agora sim? Sim, ótimo. Então, em primeiro lugar, dizer que este nosso programa tem um cariz um bocadinho diferente, portanto ele não é um programa municipal, mas sim um programa piloto local, que é dinamizado por uma associação, a Associação Terra Sintrópica, mas que é desenvolvido com uma ampla parceria local, não é? Mas trata-se de uma iniciativa piloto de experimentação do programa que que estamos a implementar e que estamos a observar para ver como é que ele vai correr e pode ser melhorado, quer a nível local, quer para ser aplicado noutras situações. Só preciso aqui de... Então, porquê uma Bolsa Terras? Para já falar um bocadinho, se calhar, no contexto mais a nível global, não é? Observamos que há uma desvalorização crescente da profissão e da atividade agrícola, mas também em experiências anteriores tive a oportunidade de trabalhar muito com projetos de jovens agricultores e observar que, infelizmente, há uma elevada desistência após o período de permanência obrigatória, que são os tais 5 anos, e que acaba numa grande mortalidade destes projetos. Isso também leva a que, apesar de haver políticas constantes de apoio aos jovens agricultores, a taxa de rejuvenescimento é negativa, de facto. Há dificuldades, para isso contribuem muitas questões, como as dificuldades no acesso à terra, não é? Que nos traz aqui hoje esta discussão, mas também o déficit ao nível da formação e acompanhamento. Para mim, eu considero que este é um dos fatores essenciais nestas questões do rejuvenescimento. Mas há também barreiras simbólicas e sociais para estes novos rurais, ou seja, principalmente quando falamos de projetos em áreas rurais, as questões desde o acesso à habitação, as dificuldades na integração destas pessoas, por exemplo, os choques culturais, o acesso à cultura, a dureza da profissão, muitas vezes vista de uma forma muito romantizada por quem quer aceder quem quer mudar de vida, mas depois se quer fazer disto uma profissão e compreende toda a dureza que está associada. E também muitas vezes, dependendo dos locais onde estas pessoas se instalam, os acessos a serviços e todas as acessibilidades são uma condicionante na vontade destes jovens agricultores se fixarem nos territórios rurais. E essas dificuldades acentuam-se exponencialmente quando se tratam de projetos agroecológicos e, de facto, na minha experiência profissional foi muito relacionada com projetos de jovens agricultores em agricultura biológica e é um pouco frustrante sentir como todas estas dificuldades condicionam a instalação destes jovens agricultores. Eu diria isto num contexto mais global, mas se falar agora num contexto mais local, estamos aqui sediados em Mértola. Mértola é um município do interior de Portugal, do Alentejo, Sul,
e que tem aqui algumas características muito particulares. Nós estamos num local com uma situação edafoclimática muito complicada, nós temos aqui as projeções do projeto ClimateAct relativamente à precipitação, em que indicava aqui, isto foi um trabalho feito em 2017, em que tínhamos para 2010 uma precipitação de 558 milímetros e depois iria diminuindo até uma projeção de 288 no pior cenário, portanto isto seria para o pior cenário em 2100. Bom, a novidade é que nos últimos 5 anos nós estávamos em 300 e tal, ou seja, nós estávamos, nos últimos 5 anos nós já estamos na projeção de 2070. Portanto, as alterações climáticas, e nomeadamente o que se diz à questão das secas e dos extremos de temperaturas, para nós não é realmente um cenário, uma projeção. Para nós é uma realidade que está no local e que parece ser muito pior do que qualquer projeção. Portanto, isto é uma realidade extremamente complicada, ao que acresce o facto, se vocês virem aqui os nossos solos, estamos num município de áreas rurais, não é? No entanto, a maior parte é classe E, portanto, das classes de solo que não são boas para a utilização agrícola. E, de facto, nós estamos num dos concelhos com maior suscetibilidade à desertificação dos solos. Acresce a isso, e não por coincidência, temos também uma muito baixa densidade a nível de população. Nós temos 4,8 habitantes por quilómetro quadrado aqui em Mértola. Portanto, o fator demográfico é aqui uma situação extremamente complicada. Por isso mesmo, ao nível do contexto local, tínhamos aqui duas soluções, não é? Portanto, ou nos vamos embora, ou nos tornamos refugiados climáticos num breve futuro, ou fazemos algo. E felizmente Mértola tem uma coisa muito boa, que é um capital social que tem implícita uma comunidade resiliente e inquieta. E tem sido a ser desenhada nos últimos anos esta estratégia, que se chama Mértola Laboratório para o Futuro, e é uma estratégia local para a transição agroecológica, adaptação às alterações climáticas e combate à desertificação. Ao abrigo desta estratégia têm sido desenvolvido várias atividades, a procura de soluções para, ao nível da agroecologia, levou a que fosse desenhado um centro de agroecologia de Mértola, agora já em pleno funcionamento, que se fossem implementadas hortas florestas nas 5 escolas primárias locais, desde há 3 anos, que foi desenhada uma rede alimentar local, o projeto Frescos sobre Rodas, que trabalha as questões dos circuitos curtos, o projeto Cozinha da Avó, que trabalha também com as crianças, com os mais idosos, as questões da alimentação, mas também implicou uma nova horta numa IPSS, e isto levou à ideia de desenhar uma cintura hortofrutícola de Mértola, ou seja, se nós percebemos que existem técnicas que nos permitem produzir com técnicas agroecológicas aqui em Mértola, hortícolas e frutícolas que poderíamos pôr na alimentação local, percebemos que seria interessante nós conseguirmos a soberania alimentar, transformando um dos nossos problemas, que é a baixa densidade populacional, numa oportunidade. Se nós somos assim tão poucos, não é assim tão difícil alimentar e fazer chegar a alimentação local a todas as cantinas de restauração coletiva, seja para os idosos, sejam para as crianças. Contudo, a primeira pergunta é uma bolsa de terras, ok, seria uma boa ideia, mas com que terras, não é? Onde é que estão essas terras? Nós estamos num município de grande propriedade, onde existem, na verdade, 100 e tal populações, muito pequenas populações, todas elas têm hortas, mas em muitos locais estas hortas estão abandonadas, ou seja, muitas vezes a horta faz parte de uma grande propriedade, essa grande propriedade é gerida para a produção agropecuária e as hortas, que antes alimentavam os pequenos centros urbanos que nós temos, na realidade estão hoje em dia abandonadas. Fizemos então algumas reuniões com a comunidade local, com os agricultores locais, com as instituições, e foi interessante ver que foram os próprios agricultores a dar a solução, ou seja, muitos deles disseram, sim, nós de facto não aproveitamos essa horta, mas se o vosso problema é a falta de hortas, nós podemos ceder essas terras. Ponto número 1, problema número 1 estava ultrapassado. Mas depois há o problema segundo, que é, ok, pode haver terras, mas eu sei o que fazer com a terra. E eu encontrei aqui este excerto, vou só aqui ler num instante, porque achei muito engraçado, do engenheiro Miguel Freitas, isto é do estudo dos jovens agricultores, que saiu há pouco tempo, mas que diz exatamente aquilo que nós pensamos, que é, antes de tudo, é preciso saber. Sabedoria no extenso sentido da palavra. Saber se é mesmo isto que se quer, ou só se vem porque são poucas as alternativas e alguns os incentivos. Saber que este é um empreendimento em que o gosto de fazer é o maior dos benefícios. Saber que esta é uma atividade muito intensiva em conhecimento. Saber que sem sentido colaborativo, formal e informal, é muito difícil ultrapassar barreiras e vencer desafios.
Na verdade, este texto, apesar de ter sido muito tempo depois de nós termos lançado este programa, diz muito sobre aquilo que é o nosso programa, que é, em primeiro lugar, as pessoas precisam de saber se querem mesmo fazer isto, não é? E se o querem fazer num sítio tão difícil como Mértola. E isso foi muito daquilo que inspirou a ideia do nosso programa. Ou seja, o nosso programa, mais do que ser um programa de bolsa de terras, ou seja, dar terra é apenas uma meta final que pode existir ou não. Isto é toda a parte de saber se quer, saber como fazer, saber colaborar, é toda essa componente que o nosso projeto investe mais. Então, este projeto que tem a parceria também do município, da Associação de Empresários, da Herdade dos Lagos, que é da Exploração Agroecológica, da Casa do Povo de Santana de Cambas, para já tem condições muito flexíveis. Tão flexíveis que são simplesmente, quer ser agricultor ou agricultora, quer fixar-me em Mértola, mais nada. Não interessa a idade, as habilitações literárias, não interessa se é homem ou mulher, ou de que lado do país vem, se vem da China, se vem de Mértola ou do Brasil. Portanto, qualquer pessoa pode aceder cumprindo estas duas condições. E depois nós vamos avaliar as motivações em termos de candidaturas. E numa primeira fase, há uma primeira fase de 3 meses em que as pessoas estão em formação em contexto de trabalho. Portanto, elas estão no Centro de Agroecologia, com o agricultor residente, e vão depois passando por outras explorações, como a Herdade dos Lagos, em que vão estar a trabalhar com o agricultor, percebendo as dificuldades e as opções do agricultor no seu dia-a-dia, trabalhando com ele e com tutoria. Há uma tutoria e uma formação técnica e teórica semanal. Neste período de 3 meses podem pagar uma propina mensal, mas pode haver uma possível isenção, ou seja, basta que nos digam que não têm condições para pagar essa propina mensal, que é de 150 euros. No caso anterior, nós tivemos em 2021 3 pessoas, uma pagou e as outras 2 não tiveram possibilidades e não pagaram. Há um apoio à habitação, se as pessoas vierem de fora, e um apoio à alimentação. Portanto, temos um cabaz semanal e o município ajuda com esse apoio à alimentação quando as pessoas vinham de fora. Numa segunda fase, e para passar de uma para a outra, há uma avaliação, uma autoavaliação também, portanto as próprias pessoas têm o direito de dizer, já percebi que isto não é para mim, ou eu quero continuar, ou foi muito bom, mas por agora chega, já não vou fazer isto. Ou continuar. Se continuam, há um novo compromisso e uma responsabilidade, agora de 4 meses, mas em que o agricultor do Centro de Agroecologia, da Horta da Malhadinha, cede da parte da sua própria terra um talhão onde estes agricultores podem experimentar de forma autónoma, mas com tutoria. Ou seja, eles vão experimentar, ok, se fosse eu, como é que eu fazia? Autonomamente, podem experimentar, estão a fazer, mas ainda não na terra que lhes vai ser cedida, para que eles tenham a hipótese de errar, que é fundamental. Portanto, eles podem fazer todos os erros ali, aprender, têm acesso ao equipamento da exploração, também a prepagos, tem depois uma outra componente muito importante, que é uma bolsa mensal, e que nós chamamos a isto uma simulação do que deveria ser o rendimento básico garantido para o agricultor familiar que produz serviços de ecossistemas e contribui para a soberania alimentar. Ou seja, nós acreditamos que o agricultor familiar que está a contribuir para a soberania alimentar e que está também a contribuir para a proteção dos solos, da água e da biodiversidade, é um produtor de serviços a toda a sociedade e por isso ele deveria ter um rendimento básico e tudo o que ele ganhar a seguir é bem-vindo. Continua a ter o apoio à habitação e apoio à alimentação. Na terceira fase, nova avaliação de todas as partes e aí sim é que decide, eu vou ficar cá, eu não vou ficar cá. E se vai ficar cá, então só nesta fase é que é o compromisso com estas terras que foram cedidas pelos agricultores locais. Contudo, ele não é abandonado, continua a ter mais 6 meses de tutoria. A Associação de Apoio, a Associação de Empresários Local assegura o projeto de jovem agricultor ou outro projeto, não precisa de ser, já pode não ser jovem, outro projeto de investimento que seja necessário ajudar a fazer, continua a ter a bolsa por mais 6 meses. Estão aqui alguns testemunhos, mas como já estamos atrasados, eu não os vou ler agora, mas podem consultar nas nossas redes sociais, mas só dizer que aqui no caso 2 jovens, um veio do Brasil com a família, portanto 5 pessoas, diretamente do Recife para Mértola para frequentar este programa, e a outra, a Catarina, era uma jovem cuja família era de cá, mas ela tinha deixado Mértola desde os 15 anos e que foi por este programa que ela voltou, mas com um filho bebê, marido inglês e que estão a residir atualmente em Mértola. Para 2022 resolvemos fazer algumas pequenas alterações, portanto achámos que gostávamos de nos desafiar ainda um pouco mais e já que tínhamos esta oportunidade e face a todos os desafios que existem
não só em Portugal, mas também noutras geografias, porque senão, se nós tínhamos esta oportunidade, dar também a oportunidade que pessoas que viessem de outras condições, nomeadamente refugiados, que fossem de situações semelhantes, zonas áridas, como a Síria, como o Afeganistão, pudessem participar no programa. Pronto, nós pensámos abrir uma vaga para um casal ou para uma pessoa, mas a verdade é que depois de conversas com a Permaculture for Refugees, que trabalha com o Afeganistão, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e apresentado o nosso projeto, foi dada autorização para virem 8, 9 pessoas nestas condições. Nós não tínhamos financiamento para esse projeto, mas eram 9 pessoas em perigo de vida e, portanto, a nossa resposta foi: venham eles, a solução há de vir e tudo se resolverá. E, de facto, muito rapidamente conseguimos encontrar as soluções necessárias e temos neste momento um programa que começou agora, em abril, que se chama Terra de Abrigo, e que, à condição, quer ser agricultor, quer fixar-me em Mértola, também sou refugiado e preciso de ajuda para sair do meu país e gostaria de ter um programa na área agrícola. Vieram neste programa 8 pessoas, 7 pessoas e um bebê, que estão cá já a frequentar o programa, mas fizemos uma pequena alteração que achámos importante, que é, entre a primeira fase e a terceira fase, haver uma fase de ajuda ao planeamento, ou seja, antes de começarem a experimentar, haver um planeamento conjunto com tutoria de o que é que eu vou fazer, portanto, escusam de errar tanto, portanto, também ajudar, ensinar como fazer o planeamento da sua exploração agroecológica. E, dada termos aqui um público-alvo também diferente, na quarta fase, há aqui uma alternativa, não é? Pode haver integração em terra cedida pela Bolsa Terras, no caso dos participantes, ou do participante, neste caso abrimos só uma vaga este ano para um participante das condições, quer ser agricultor e fixar-me em Mértola, e os outros poderão ficar nessa situação ou podem ter um programa para aprender a partilhar, ou seja, no sentido da formação de facilitadores em agricultura, agroecologia e permacultura. Porquê? Porque estas pessoas, sendo de outros locais, terão obviamente o sonho de voltar ou poderão querer ir para outros locais, então se eles não ficarem cá, que levem de cá o conhecimento de como é que poderão ajudar outras pessoas noutros locais a fazer processos semelhantes. Os resultados obtidos. Então, a verdade é que para um dos problemas mais dramáticos, acho que é onde nós contribuímos mais, ou seja, só em 2021 nós conseguimos a fixação de 11 novas pessoas em 2021, portanto isto inclui o técnico que nós contratámos para gerir o programa e as 3 pessoas que ficaram mais as suas famílias, no total são 11 pessoas. E em 2022 temos já 12 pessoas e a criação de 9 postos de trabalho que estão associados a este programa. Entre os que ficaram, se fixaram pela Bolsa de Terras, as suas famílias e o emprego criado na própria associação. Há uma nova quinta já em produção, de quem saiu do ano passado, uma que está em planeamento e também das familiares, 2 novas potenciais empreendedoras nas áreas de turismo e alimentação. Há um contributo direto para a economia local, de ver que todas estas pessoas tiveram que pagar rendas de casa. Nós temos parcerias com as entidades locais, portanto, aquele cabaz mensal que nós demos, nós temos acordos com as lojas locais, portanto, eles não podem ir ao hipermercado comprar coisas, tudo é comprado no comércio local, tudo que é para estas pessoas que participam, e temos ainda também a sensibilidade dos próprios colegas que fazem parte deste projeto e que vieram trabalhar, que têm a mesma sensibilidade, e, portanto, há um contributo grande para a economia local associado. Há a replicação de boas práticas da agroecologia, portanto já não é só um agricultor, já temos aqui outros agricultores a fazer igual, e um bom resultado também é que durante o ano anterior conseguimos abrir um novo espaço em Mértola, que se chama o PREC, agora é um processo não revolucionário, mas um processo regenerativo em curso. E este é um espaço de venda onde os produtos de quem sai desta rede alimentar e desta Bolsa Terras pode vender os produtos. É também uma cafetaria e cantina comunitária onde só se cozinha com os produtos destas hortas e onde as pessoas que estão no programa Bolsa Terras, os voluntários, os colaboradores da Terra Sintrópica e a comunidade em geral se pode juntar e partilhar o alimento. Fatores facilitadores que consideramos importantes. A inexistência de condições de acesso demasiado burocráticas e irrealistas, ou seja, mais simples do que isto não é. É uma carta de motivação e nós fazemos esta avaliação em entrevista com as pessoas. A atração de novos residentes, que deriva também da articulação entre as diversas iniciativas que estão em curso em Mértola. Portanto, nós estamos a sentir esta atratividade. Os nossos almoços no PREC, ainda a semana passada, nós temos à mesma mesa os afegãos, ingleses, italianos, americanos, pessoas das áreas das artes, tudo pessoas que estão atraídas pelos projetos e a dinâmica nova que estamos a desenvolver. Há a possibilidade de experimentar e aprender em contexto real e sem penalizar o erro. E penso que este seja um dos processos
um fator facilitador melhor, ou seja, as pessoas não têm medo de entrar e depois têm um compromisso para a vida e depois se isto corre mal e depois se me arrependo, não há problema nenhum. Se as pessoas se arrependerem, das 3 pessoas que fizeram ano passado, só uma é que acabou o programa, mas todas estão cá, todas estão a fazer projetos cá em Mértola, todos estão a fazer projetos com o mesmo espírito. Portanto, mesmo que não seja para ser agricultor, a pessoa ficou cá, aprendeu, ficou grata, colabora hoje em dia de outra forma e isso é importantíssimo. Depois, o financiamento ágil. Este programa não trabalha com fundos comunitários. A verdade é que ele começou com muito boa vontade de todas as entidades puseram os recursos que tinham à disponibilidade e a verdade é que depois não foi difícil encontrar financiamentos a partir da filantropia. São financiamentos que vão pelo princípio da boa-fé. O que interessa são os resultados são mais importantes que os meios e as correções de rota são possíveis. E por isso mesmo, em tudo aquilo que nós percebemos que não corria tão bem, fomos alinhavando e no total os resultados, portanto nós tínhamos uma bolsa terras para 3 pessoas e fixámos 11, não é? Portanto os resultados são muito melhores do que o pequeno programa piloto previa e isso é extremamente interessante. O modelo de governança, que é sempre uma parceria informal e colaborativa, com a ausência de problemas de ego. Eu acho que isto é fundamental. Portanto, não há, eu hoje estou aqui a apresentar, poderia estar o meu colega Pedro Nogueira, poderia estar a vereadora do município, poderia estar outra pessoa qualquer. O que interessa é que há uma parceria e quem está disponível e quem neste momento tem mais disponibilidade, seja de temporal, financeira, seja o que for, é quem avança e vamos colaborando, o que interessa é o propósito e não propriamente o ego de cada uma das entidades. E depois a postura otimista, ou seja, para nós as dificuldades são pequenos desafios a ultrapassar criativamente, não são obstáculos permanentes. Cada vez que há um problema, e há todos os dias, não para tudo. Pensamos como é que ultrapassamos, juntamos todos, discutimos e pensamos como é que chegaremos à solução. As barreiras e como foram resolvidas, algumas. Uma muito importante, o acesso à habitação condiciona a fixação dos participantes, ou seja, foi muito... tivemos aqui uma dificuldade enorme, portanto, a pessoa que fez a Bolsa de Terras até ao final e que queria mesmo desenvolver um projeto agrícola e que tem a terra para fazer o projeto agrícola, não encontrava casa para se fixar. Portanto, isto foi dramático. Como é que num sítio com tão pouca população o acesso à habitação é um problema tão grande? Como é que resolvemos? Fizemos um task force local, fomos extremamente chatos, chateámos todas as pessoas que tinham casas a arrendar, mas chateámos principalmente aqueles cujas casas estavam desocupadas e não estavam para alugar. Ou seja, fizemos ali com muita persistência para que as pessoas fossem sensíveis àquilo que nós estávamos a passar. Mas obviamente que isto não vai resolver no longo prazo e, portanto, é importante saber que o município tem no programa que entrou agora em curso uma estratégia de habitação local que esperamos que realmente ajude a resolver estes problemas para o futuro. Outro problema grande é que as respostas educativas muitas vezes não respondem às expectativas destes novos rurais. E falamos em termos de qualidade, de educação alternativa, as pessoas gostariam de encontram todo este ecossistema colaborativo e depois não encontram na educação essa mesma postura e forma de estar. E isso já fez com que pessoas se fossem embora de Mértola e foi um fator que quase levou à desistência de um destes casais, que acabou por ficar, mas qual foi a forma de resolver? É procurar ou desenvolver essas novas soluções educativas, ou seja, nós não podemos estar em todas as frentes. Então, se há pessoas que compreendem da parte da educação, que têm experiência e veem que isto é um problema, então avancemos também com essa componente e ajudemos essas pessoas a encontrar soluções e é aí que estamos neste momento. Outra questão que nós observamos é que as condições propostas, apesar de parecerem-nos tão interessantes, não atraem jovens locais. Portanto, a jovem local que concorreu estava fora e houve uma senhora também que reside cá e que concorreu, mas os jovens locais não se têm saído atraídos. E a nossa resposta é ainda. Ou seja, isto é um processo de longo prazo e achamos que todo o trabalho que estamos a fazer no longo prazo, o trabalho que estamos a fazer com as hortas florestas na primária, esta constante atração de jovens, miúdos e miúdas giras que vêm de todo o lado do mundo e que têm outra forma de estar e de trabalhar, vão influenciar também os jovens locais e eles vão se sentir no futuro com uma maior autoestima relativamente à sua terra e ao trabalho agrícola por perceberem a atratividade que se está a criar em torno de todo este processo. Depois, também há que dizer que as dinâmicas em curso geram sentimentos mistos na comunidade local e que principalmente no ano anterior, por ter sido um ano de eleições, nós temos dificuldades acrescidas com muitas especulações acerca do nosso trabalho. Não? E isso também esteve ligado ao que o Covid deu um passo atrás na confiança, ou seja, em 2017, 18, 19, sobre este processo de reforçar a confiança e trabalhar as questões
do consumo local, dos circuitos curtos, 2 anos de pandemia com as pessoas em casa, acrescido de 1 ano de eleições, levou que criasse alguma desconfiança, com muitos burros sobre de onde é que vem o dinheiro, sobre o que é feito, sobre o município que dá a casa a estas pessoas que vêm de fora e nós que não temos casas para viver. Portanto, houve aqui vários momentos mais difíceis que vão sendo ultrapassados com maior envolvimento das entidades e dos cidadãos, ou seja, com transparência acima de tudo, tendo uma transparência total sobre como é que decorre o programa, quais são os financiamentos, como é que as pessoas se podem envolver, e chamamos aqui os influencers locais, ou seja, este ano nós no programa, não sei se repararam, quando passei de 2021 para 2022, que a parceria aumentou bastante. Chamámos o padre para conhecer o programa, chamámos o núcleo de voluntariado local, a junta de freguesia, etc. Portanto, um conjunto de entidades e atores locais com capacidade de influenciar a comunidade, que nós chamamos para conhecer o projeto, para fazerem parte e para que ajudasse um bocadinho a que todos percebessem o que é que nós estamos a fazer aqui. Mas, acima de tudo, também achamos que falta uma componente muito importante, que é trabalhar a rede alimentar local, que durante estes 2 anos de Covid acabou por dar alguns passos atrás, e principalmente que a questão do abastecimento das cantinas, os grupos de consumo avança e dê um passo significativo agora em 2022. Os desafios são por isso mesmo o consolidar esta rede alimentar local, queremos desenvolver uma cooperativa com os agricultores que saem da Bolsa de Terras para fazer o abastecimento das cantinas de restauração coletiva, apesar de já existirem pilotos nesse sentido, queremos fazê-lo de uma forma muito mais organizada e fazer um scale-up disso. Procurar produtos estratégicos de valor acrescentado, podem ser exportados, produtos do Mediterrâneo, pode ser interessante estes agricultores em conjunto também terem, além da componente de circuitos curtos, e fomentar o envolvimento dos consumidores. Gostaríamos de fazer o redesenho do programa para o futuro, no sentido de criar sustentabilidade no modelo, que é muito importante, ou seja, isto é um programa piloto, como é que no futuro poderemos continuá-lo e não o fazer com o apoio de fundações? Será que conseguiremos ter sustentabilidade e desenhar este programa? É um aspecto importante. E, acima de tudo, gostaríamos de assegurar que as lições aprendidas são partilhadas, como estamos aqui hoje, criadas, recriadas e melhoradas noutras geografias e, portanto, que este conhecimento e aquilo que nós fizemos, com todos os erros no meio, também sirva para inspirar outras pessoas. Termino aqui, deixo aqui um pequeno texto que o meu colega Pedro Nogueira, que é coordenador deste programa, escreveu quando apresentou este programa, e em que diz que acredita que é possível mudar vidas e paisagens e nós com elas, e de facto este programa muda-nos. E acreditar que ainda é o propósito que nos move e a inquietação que nos guia, e espero que também vos guie a vocês. Por agora é tudo. Obrigada. Muito obrigada, Marta, por esse detalhe com que descreveste os projetos e por esse otimismo na forma como vocês superam as barreiras. E como o tempo já vai muito adiantado e eu vou tentar terminar pelo menos ao 12h30, já com 30 minutos de atraso, eu vou passar rapidamente às questões, que esta questão é transversal. Qual o nível de abertura, e perdi-me na questão, qual o nível de abertura a propostas de candidatos sem experiência agrícola? Eu ia passar para Santo Tirso pela ordem de intervenção, se não se importassem. Portanto, o nível de abertura a candidatos sem experiência agrícola. Já vimos que o Mértola tem um enquadramento diferenciado, eu gostaria de começar por Santo Tirso, Cascais e Sintra. Relativamente ao nosso caso aqui, Santo Tirso, poderá não haver experiência agrícola prévia. Portanto, pode ser o primeiro projeto de uma pessoa nesta área. Não há obrigatoriedade de ter experiência para começar o processo. Eu pedia a quem tem o microfone ligado. Acho que é a Rita. Sou eu. Okay. Como eu estava a dizer, no caso de Santo Tirso não há obrigatoriedade em haver experiência agrícola prévia, mas ou seja, é aconselhável que pelo menos tenham alguém que os possam ajudar e guiar na implementação de um projeto a nível profissional, como é o caso da nossa Bolsa de Terras. Mas vocês não avaliam, porque Sintra, pelo que eu percebi, depois a Rita corrija-me, há uma comissão que inclusive avalia a qualidade dos projetos. Vocês não avaliam. Não. E qual é o vosso grau de sucesso? Que assim, nós tivemos
tivemos um caso em que, por dificuldades a nível financeiro da promotora, não conseguiu avançar com o projeto, apesar de todos os apoios que teve da proprietária do terreno. De resto, e neste caso ela não tinha experiência agrícola, também diga-se, e ainda assim, ou seja, sem experiência e sem financiamento, acabou por não conseguir levar o projeto até ao final. Mas de resto todos os outros projetos têm ido até ao final. André, não sei se queres intervir? Sim, o Banco de Cascais não faz qualquer seleção desse tipo, é uma coisa muito mais aberta, é uma plataforma totalmente aberta, portanto as pessoas podem demonstrar interesse sem terem obrigatoriamente ter experiência agrícola. Mas vocês fazem alguma formação no âmbito, inclusivamente, das hortas urbanas? Não, claro, isso claro. No caso das pessoas se quererem instalar para fazer a agricultura, ou no caso das hortas ninho, claro que as pessoas teriam formação. Não no caso específico da Bolsa Terras, porque a ideia é que isto aproxime pessoas o nosso papel não é um papel interventivo no processo. Não é? A ideia é facilitar o acesso. Rita? Então, portanto, no caso de Sintra, poderá não haver uma experiência prévia, mas como eu expliquei, portanto, a atribuição do terreno portanto, é feita por contrato e, portanto, os projetos são apresentados e são discutidos e são avaliados por uma comissão, portanto, em sessões de avaliação e discussão dos projetos. Portanto, obviamente, se houver 3 ou 4 candidaturas para o mesmo terreno, claro que o terreno será atribuído a quem demonstre capacidade técnica, financeira e experiência anterior. Tivemos também esse problema de pessoas a quem foram, portanto, 2 projetos a quem foram atribuídos terrenos que não tinham capacidade financeira, não tinham experiência anterior, e os projetos realmente, de facto, com a tristeza nossa, mas acabaram por falhar e não avançaram. Mértola é exatamente o oposto. A Mértola entra também pela formação. Não sei se queres comentar, Marta. Sim, no nosso caso a formação não se aplica muito, não é? Porque a base é exatamente dar essa capacitação. Portanto, as pessoas podem ter experiência anterior e conhecimento ou podem não ter, não é? Porque ela vai ser dada durante este período. E isso revelou-se pertinente e relevante para a fixação de pessoas ou não? Pelo que ficámos sem a Marta, pelo que eu entendi, revelou-se pertinente para a fixação, que é uma entrada colateral do vosso projeto, a fixação de pessoas. A Marta, por alguma razão, não me consegue ouvir. Tenho aqui mais uma pergunta para ela, mas eu ia passar a palavra ao Luciano. Luciano, se quiser fazer unmute. Sim. Bom dia. Posso falar? Pode falar. Ok. Bom dia, satisfação rever tantos colegas. Eu queria fazer mais um comentário, talvez seja mais a Sandra para reagir, porque eu sou brasileiro, sou investigador da Embrapa aqui no Brasil e estive em Portugal durante 20 meses fazendo um trabalho lá no IGOT, acompanhado pelo professor Luiz Moreno, professor Jorge Malheiros, e eu estudei o Pilar 1 e 2 e outras medidas, e uma das coisas que me chamou a atenção no meu estudo foi a dificuldade dos jovens voltarem para o território para fazerem a renovação geracional da agricultura portuguesa, que é uma coisa tão importante. E eu estudei o Bolsa de Terras, acho que é uma medida bem interessante para poder incluir parte desses jovens, mas o programa, eu quero fazer a conexão, né, do Bolsa com o programa Jovens Agricultores, porque acho que é muito importante a renovação na agricultura portuguesa, e o Bolsa é uma opção interessante, e o programa para voltar para o interior também, dos jovens agricultores, de ir para a terra da família, mas eu acho que falta uma questão em Portugal, que é um instituto de terras, que Portugal não tem. O Bolsa de Terras é interessante, mas o instituto de terras falta, porque conversando com o professor João Ferrão,
eu vi alguns dados, em torno de 27% das terras de Portugal têm titulação não conhecida. Então, isso deveria ser notificado durante 2 anos, como o Bolsa de Terras faz notificações e tudo mais, e esse Instituto de Terra deveria ter a atribuição de fazer desapropriações e passar terras para pessoas que queiram empreender, não necessariamente na sua região, porque às vezes a região tem uma depressão econômica muito grande, não permite um bom investimento, ou permite um bom investimento, mas o pai não quer deixar o filho fazer, tem essa questão intergeracional também. Então, eu queria que essa reflexão sobre isso, se o Bolsa de Terras, que é uma iniciativa muito interessante, não teria que ter um complemento mais ousado de um instituto de terras para poder operar uma política fundiária e um crédito fundiário, sobretudo, o crédito para compra de terras e não somente para produção agropecuária. Obrigada, Luciano. Sandra, podes intervir? Sim. Bom dia, boa tarde, Luciano. Acho que as questões são extremamente pertinentes. Concordo, não sei se a designação seria Instituto de Terras, mas poderíamos começar também já por associar eventualmente um observatório de terras. Se calhar, não sei se o Luciano estava quando eu referi que efetivamente um dos constrangimentos da Bolsa foi o não haver um fundo associado. Portanto, o facto de não haver fonte de financiamento associada é um constrangimento no sentido de não conseguirmos, digamos, dinamizar este instrumento. Concordo que, efetivamente, se calhar tem que ser repensado e está a ser feita essa reflexão no âmbito deste instrumento da Bolsa de Terras, a ver como a repensar, também está relacionado realmente com opções políticas. Vamos ver agora neste novo quadro institucional como é que o poderemos fazer, mas penso que sim, que efetivamente, digamos, haver um maior enfoque neste instrumento de Bolsa de Terras relacionado com um observatório, ou mesmo, não sei se conseguiríamos passá-lo, mas associá-lo a um fundo seria, digamos, importante para dinamizar este instrumento. Concordo inteiramente. É um plano de ação e de financiamento, não é? Que nunca foi associado ao Banco de Terras. Nunca foi associado, sim. Mas o BUPI está a resolver o problema das terras desconhecidas. Sim, na prática o BUPI na prática não está a ajudar a identificar as terras sem dono conhecido. Isto porquê? Porque alguns dos constrangimentos para a identificação dessas terras passavam, digamos, pelos custos associados ao registro notariado. A simplificação do procedimento e o facto de não haver custos associados de uma forma lenta, é verdade, também ele começou como um projeto piloto e agora é que foi só em 2019, no âmbito, depois da veio a pandemia também atrasou um pouco, mas está, digamos, no sentido, caminha no sentido de ultrapassar um pouco esses constrangimentos da identificação, efetivamente, dos terrenos que desconhece os titulares. Acresce que também a tal lei, isto só para referir um pouco também para esclarecer o Luciano, inicialmente o pacote Bolsa de Terras, digamos assim, o instrumento Bolsa de Terras, tinha associado uma legislação que era as terras sem dono conhecido, era, salvo erro, um decreto-lei 152, em que o Estado atuava como gestor de negócios. Essa lei foi revogada e, entretanto, apareceu a lei de 15, salvo erro, de 2019, no âmbito da tal resolução do Conselho de Ministros para os terrenos florestais e não só, mas motivada muito pela reforma florestal, que veio repescar um pouco essa função ou essa perspectiva que havia com a lei 152 de 2019, no sentido de pegar o Estado como gestor de negócios, no sentido das terras que não fossem, que não tivessem a ser amanhadas, arranjadas. No entanto, o direito de propriedade é algo que realmente é um pouco difícil, não é? E o acesso à terra mexe com esse direito fundamental que é o direito da propriedade. Portanto, estes temas do acesso à terra são temas muito complexos, não só porque relacionam-se, são intrinsecamente relacionados com a utilização de recursos e com o abastecimento alimentar e com uma série de direitos, mas também com o direito fundamental do direito de propriedade, que é algo ainda, pelo menos no nosso território,
algo muito particular e que tem ainda também, a história, digamos assim, que já não é assim tão recente, mas também tem alguns... Quando se fala em banco de terras, isto para falarmos só assim, muita gente ainda associa em alguns casos ao passado da reforma agrária e, portanto, são assuntos que não são tão fáceis assim às vezes a nível nacional de se trabalhar. Por isso, sim, acho que concordo inteiramente que um Instituto da Terra seria algo muito bem-vindo, mas vamos ver qual é os próximos passos. Desculpa, eu tenho aqui mais algumas questões, eu vou ser um bocadinho transversal. Tenho aqui uma pergunta para Santo Tirso e Sintra. A questão da produção biológica é um fator relevante na vossa apreciação das candidaturas ou não? A pergunta é do... No caso de Santo Tirso, não é condição, portanto, não é obrigatório. Mas claro que na apreciação depois das propostas há vários fatores a terem em consideração e podem ter acesso a toda essa informação através do nosso regulamento municipal que está partilhado no nosso website. Uhum. Rita, não sei se... Eu partilho a resposta, ou seja, é um critério de preferência, mas não é obrigatório que seja produção biológica, mas obviamente é um critério de preferência e está definido no nosso regulamento como critério de preferência. Pronto. Muito obrigada. Eu tenho aqui mais uma questão para a Marta, a questão da compra do Leonardo Kohler. Marta, esta questão da compra de terras ajudaria a trazer mais jovens de volta a Mértola, não sei se queres comentar, e há também uma questão relativa o que é que explica o índice de sucesso do que o programa se mantivesse alto. Não sei se queres comentar muito brevemente, que já estamos realmente outra vez. Então, sobre o índice de sucesso, também dizer, é uma iniciativa piloto. O primeiro ano foi o ano passado, não é? Nós às vezes dizemos que também temos aqui um bocadinho de sorte, mas acima de tudo nós não dizemos sorte, dizemos serendipitia, ou seja, tudo acaba por acontecer da melhor forma quando tudo é feito para assim acontecer, não é? Estão aqui imensas pessoas a trabalhar para que isto seja um sucesso, portanto, quando parece que vai tudo correr mal, no final tudo acaba por correr bem, não é? E aparece sempre um fator que parece sorte, mas eu acho que a gente, de alguma forma, esta comunidade merece essa sorte e estas pessoas. E este fator de sucesso, portanto, nós não podemos avaliar desta forma, no sentido, é verdade, nós queríamos fixar 3 pessoas e fixaram-se 11, nesse aspecto é um sucesso. Criaram-se novos postos de trabalho já, nesse aspecto é um sucesso. Mas na verdade houve desistências, Leonardo, ou seja, das 3 pessoas que entraram, só uma é que fez até ao fim. A questão é como nós avaliamos os sucessos e insucessos, porque se as outras pessoas ficaram, as outras famílias ficaram, estão a fazer coisas interessantíssimas em Mértola, o que se calhar um avaliador externo consideraria que foi um insucesso, para nós é um enorme sucesso. E portanto também é um bocadinho a forma de como nós observamos aquilo que está a acontecer, não é? Por um avaliador externo era um insucesso, eram 3, ficou 1, é um insucesso. Para nós é um sucesso extraordinário. Queríamos fixar 3 pessoas, fixámos 11, portanto, eu acho que este carinho que nós transmitimos e todo o contexto é muito mais importante para a fixação e atração, e se calhar é esse o fator de sucesso do projeto. E a questão da compra de terra, vou ir rapidamente, sim, ajudaria, portanto, se nós pudéssemos ter acesso a mais terra, porque de facto estamos num local de grande propriedade em que há muita especulação, com terra que não serve para nada, portanto é uma terra péssima, mas pronto, a grande quantidade, isto somando pelo RPU e o número de hectares, a caça, etc., até é interessante. E, portanto, não há esse acesso à terra, é extremamente difícil, e nós temos sentido que havia muitos jovens que gostavam de vir para cá e não precisavam do programa de Bolsa Terra, ou pelo menos não precisavam, gostariam de ser eles próprios a comprar terra, gostariam era ter o programa de capacitação, e por isso é que nós queremos repensar também este programa para o ano que vem. Muitas vezes não é o acesso à terra, é a capacitação, o fator e todo o contexto, o fator decisivo para que os jovens fiquem cá, não é? Mas se calhar isso o Leonardo também sabem, porque Idenha é dos melhores casos de sucesso nesse sentido. Se é isso, conseguíssemos ter o fator de ter terra disponível, ajudaria imenso, é verdade. Obrigada, Marta. Sandra, estás com a mão levantada, não sei se queres intervir. Sim, eu só queria, porque tinha pensado fazer só uma pequena chega, a resposta ao André, porque o André colocou a questão dos prazos do arrendamento, 7 anos no caso do arrendamento agrícola. Parece-me que eventualmente uma das possibilidades no caso das terras de Cascais poderá ser os arrendamentos de campanha, como são hortícolas, os prazos para os arrendamentos de campanha em legislação é inferior
ao prazo de 7 anos. Era só uma pequena achega para poderem eventualmente avaliar essa possibilidade. Muito obrigado, Sandra, uma boa dica, muito obrigado. Faz todo o sentido em zonas urbanas, não é? De forte pressão imobiliária. Bom, eu queria agradecer a todos os que conseguiram manter-se até ao fim, eu sei que nós ultrapassámos todo o tempo, fazendo só um fecho. Eu acho que o que aprendemos é que, obviamente, para que estas iniciativas aconteçam tem que haver vontade política e visão, mas que implicam também recursos humanos. Não tive tempo de perguntar, mas era uma questão que eu gostava de saber, é que existem equipas por detrás disto que fazem com que isto seja possível, e sem haver, obviamente, vontade política que aloque recursos humanos, isto não é viável. Resulta também bastante visível a proatividade na divulgação e na comunicação, acho que é um fator que também aqui foi bastante salientado por Santo Tirso, por Sintra, por Mértola, acho que talvez também seja uma alavanca para Cascais. Parece-me também que esta diversidade dos pontos de entrada que se notou aqui, porque é que isto é importante para Mértola, esta visão de que é importante fixar pessoas, mas outros pode ser o que é que vamos fazer com a terra abandonada, etc. Portanto, há uma diversidade enorme de pontos de entrada para justificar a importância do acesso à terra, seja ela a terra para o lazer nas hortas urbanas, seja ela a terra para fins profissionais, mas que é importante esta complementariedade de funções, não é? Garantir o escoamento dos produtos, como acontece, por exemplo, em Cascais, como acontece em Mértola, este apoio que é feito por Sintra e por Santo Tirso. Portanto, estas coisas, e agora vou outra vez frisar, perceber-se que associado a isto existem uma série de problemáticas, nomeadamente o acesso à habitação, porque realmente isto é um assunto que é sistémico e que tem que ser visto exatamente de uma forma sistémica. E eu ia encerrar com o desejo aqui da Marta de que estes programas, todos os aqui presentes, Santo Tirso, Cascais, Sintra e Mértola, possam ser replicados noutras áreas geográficas. E acho que este deve ser o mote para todos os que estivemos aqui presentes e que teríamos todo o agrado de que daqui a um ano nós víssemos outros municípios a replicar estes projetos e a aprender com as lições, aprender com as lições e com os desafios que estes municípios têm enfrentado, sempre com uma visão otimista, que é essencial para a vida. Obrigada a todos por participarem neste evento e vemo-nos num próximo evento daqui a 2 meses, cujo tema ainda está a ser definido no âmbito do Alimentar Cidades Sustentáveis. Convido-vos a visualizarem e a disseminarem esta gravação, que vai ficar disponível em breve no site Alimentar Cidades Sustentáveis, nas atividades do Grupo de Trabalho Governança, Políticas Públicas e Estratégias. Obrigada a todos e continuação de uma boa semana. Adeus. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, até à próxima. Obrigada, até à próxima. Obrigado, adeus. Obrigada. Bom trabalho.